assunto é com você que deseja vir para a Austrália e tá procurando conteúdo de valor, porque afinal de contas, esse podcast tá recheado de conteúdo de valor. Gente, muito obrigada por você estar aqui, a gente tá muito feliz com a sua presença, e se você tá aqui é porque você já sabe quem tá por aqui, mas fica por aí. Se inscreve no nosso canal agora, né, porque a gente precisa desse help, compartilha esse conteúdo com todo mundo que deseja vir pra Austrália. Já vou aproveitar e agradecer quem? Restaurante Bahia e a Lindes que tá com a gente mais uma vez aqui. As comidinhas tá boa aqui, a gente tá passando bem. Agradecer, galera. Obrigada. Vai lá visitar o pessoal. Comidinha brasileira aqui em Sydney. Já tem nome Bahia e Lindes se você for fazer sua festa também. Ó, parceiraço aqui do podcast. Valeu, galera. Valeu demais. E se você tá pensando em vir pra Austrália, não deixa de ir aqui no link fazer uma consultoria comigo, com a Priscila, com o pessoal da nossa equipe aqui, né? Porque aí sim você vai ter toda uma noção de como funciona pra vir pra Austrália. É pra isso que a gente tá aqui, galera. Mas hoje eu não vou enrolar muito. Eu já vou agradecer também a produção, Joseph, Dani, né? E a dona Priscila também que tá aqui, ó, ajudando a gente aqui no background. Sem a ajuda dessa galera aqui, o negócio não acontece. E vou começar hoje sem enrolar, porque o papo vai ser sério. Fica aí que a história... Esse cara tem história pra contar aqui nessa Austrália. Se tem gente que tem história, ele vai contar. Eu já vou pedir pra câmera virar pra ele e vou deixar ele se apresentar. Afinal de contas, quem é você, rapaz? Tudo bom, Sheila? Obrigada por ter vindo. Obrigado você. Até que enfim, né, rapaz? Ô, foi difícil, cara! Um ano e meio de podcast, praticamente, mas desafiador te trazer, mas deu certo. Deu certo, não, foi muita coincidência, muita coincidência. Que legal. Obrigado por estar disponibilizando do seu tempo pra eu que agradeço, né? Tá de Gold Coast, nós vamos contar essa história de Gold Coast. Gold Coast veio pra Sydney, falei, não, arruma um tempinho aí pra mim, porque eu preciso de entrevistar, mas eu quero que você primeiro olhe ali pra aquela câmera, se apresenta, né? A galera quer saber quem é você que tá aqui comigo hoje. Tudo bom, pessoal? Então, meu nome é Taio Tomazetti, estou na Austrália desde 2006. Cheguei sem falar uma palavra de inglês e depois já estou aqui já há 19 anos na Austrália. E é uma história muito comprida. Inclusive, minha irmã sempre continua falando que eu devo escrever um livro sobre uma história. Né? Não, mas a sua dá, né? A sua dá. Tem história pra contar aí. Então, vamos lá, tá? Deixa eu lembrar, então, aqui com você. A gente vai fazer uma linha do tempo aqui da sua história, porque, né, pra gente conseguir pontuar bastante pra galera. Eu gosto de fazer essa linha de tempo. Você chegou na Austrália qual ano que você falou? 2006. Ah, 2006. Entendi, 2016. Não, 2006. Na verdade, eu vim pra Austrália a primeira vez em 2001. Estudei por 6, 7 meses. Tá. E depois eu voltei pra Austrália. Pro Brasil. Você voltou pra Austrália. Voltei pra Austrália em 2006. Ok. E aí eu vim pra ficar mais 6 meses pra finalizar o meu inglês e acabei ficando. Quando você veio pra Austrália em 2001, você veio pra aprender inglês? Eu vim simplesmente pra estudar inglês. Estudou quanto tempo? Estudei por 6 meses. Lembra qual escola que foi dessa? A Selk. A Selk? Ai, que legal. E aí quando você voltou com inglês mais ou menos? Bonzinho? Foi legal nessa época? Então, naquela época, eu cometi um erro que eu vejo, inclusive, muitas pessoas cometem hoje. Bora falar sobre isso. Naquela época, eu vim pra estudar inglês e achei que o meu inglês, eu cheguei sem falar uma palavra de inglês e eu saía muito com brasileiros na época. E eu acabei achando que o meu inglês já estava muito bom. Tá. E depois de 6 meses eu voltei pro Brasil. E aí eu voltei eu peguei tudo básico, daí foi nunca consegui chegar no avançado. Ali foi naqueles 6 meses eu fui do básico pro pré-intermediário. Tá. E eu achei que o pré-intermediário, na minha cabeça, na época, que o pré-intermediário aqui na Austrália é o fluente no Brasil. Na cabeça. Aí eu lembro, nossa, nunca vou esquecer. Quando eu cheguei no Brasil, achando que já falava um inglês muito bom pro Brasil, né? E aí eu fui a primeira entrevista, e aí eu saí da primeira entrevista acabado, assim, falei, nossa. Não rolou. Não, na própria entrevista, a pessoa que tava me entrevistando me perguntou, mas vem cá, você morou 6 meses na Austrália, mas você foi lá pra estudar inglês, não foi? Mas você não fala nada de inglês. E aí foi que caiu minha ficha e eu percebi realmente que eu não tinha realmente me dedicado, ou que eu precisava. Realmente estar me dedicando. Tá, pra gente ir nessa volta aqui pra Austrália, me fala um pouquinho, o que você fazia no Brasil, qual que é a sua área de atuação, você chegou a fazer alguma faculdade lá, só pra gente entender quem era o Taio antes de vir. Tá, então, no Brasil, eu sempre fui empresário, eu comecei a abrir minha empresa com 16 anos, meus pais precisaram me emancipar, e aí eu comecei a minha primeira empresa, que foi uma empresa que dava desconto em balada. Sério? E aí eu fiz as baladas das matinês. Eu fechava um contrato com esses lugares e eu aluguei uma garagem
onde tinha 3 pessoas no telefone ligando pro pessoal, que a gente recolhia a gente sorteava uma bicicleta na balada, a gente fazia todo domingo, sábado, domingo, uma balada diferente, e a gente sorteava uma bicicleta por final de semana, e aí a gente recolhia aquele mailing, a gente colocava os modelos para recolher, né? O pessoal vai sortear uma bicicleta no domingo, e aí o pessoal preenchia, e aí uma pessoa ganhava a bicicleta, e daí a gente tinha de segunda a sexta para ligar pro pessoal e para arrecadar, e para perguntar, gente, olha, você não ganhou a bicicleta, mas se você tiver interesse, a gente vende um cartão de desconto na balada. E aí fez um sucesso isso na época, que nós fiz muito dinheiro com isso, foi muito gostoso. Você era da onde? Da Moca. De São Paulo mesmo. Paulo, Ah, legal. Porque eu falei, isso é bem paulino, isso aí. O pessoal não pergunta, você é da onde? Não é São Paulo, é da Moca. É da Moca. E aí foi assim que eu comecei, eu tive a minha primeira empresa, lógico que eu trabalhei com os meus pais, comecei com 13 anos, e aí depois disso eu tive essa minha primeira empresa, eu tive uma outra empresa depois disso, uma empresa de recursos humanos, onde nós recrutávamos pessoas, faziam parte de headhunters. Tá. E aí foi que daí eu vendi essa empresa para vir para a Austrália. Em 2006, e depois que eu voltei, né? Legal. 2006. Então, aí você veio em 2006, formação no Brasil você já tinha? Você chegou... sim, gestão de planejamento e marketing. Chegou a fazer faculdade lá. Então, veio pra cá, e aí essa volta, esse gatilho foi porque realmente você acreditava que o inglês ainda não estava completo? Ou você já estava com alguma intenção de poder construir alguma coisa aqui? Você já tinha essa ideia? Então, não tinha. Quando eu vim pra Austrália, não tinha intenção de ficar na Austrália. Tá. Eu senti que no Brasil a concorrência era muito grande. E eu tinha aquela vontade de sair, viajar, e minha irmã sabia disso. E na época eu saindo um dia para trabalhar, e sabe que lá no Brasil, em São Paulo, tem muito trânsito, né? Sim. E eu saindo, ela pegou, abriu a janela do carro, ela jogou um jornal assim, ó, pela janela, falou, lê a reportagem que tá na capa aí. E aí era a reportagem do Maurício, que é dono de uma agência de intercâmbio, né? E eu lendo essa reportagem, ele contou da história dele. Ele contou da história dele, de como ele veio para a Austrália, que ele chegou e conseguiu um carro, né, de uma pessoa e estava fazendo pick-up no aeroporto para estudantes, e levando para as homestays, levando para as casas. E aí a vida dele deu certo aqui na Austrália. E aquilo me inspirou muito. Que legal! E aí eu cheguei em casa, eu falei assim, eu vou para a Austrália. E aí foi o que realmente foi a decisão de estar vindo para a Austrália, lendo uma matéria de um dono de uma agência de intercâmbio aqui. Dono de uma agência de intercâmbio na Austrália, que hoje, inclusive, é meu amigo. Sim. É meu vizinho. E ele é referência, né? Na área aqui de educação, uma referência. Exato, é uma referência. E é uma pessoa muito bacana, e a gente acabou se encontrando depois, nossos caminhos acabaram se cruzando, né, depois que eu abri a empresa de acomodação. Sim, que legal, nossa, que bacana, ele sabe dessa inspiração? Já contei pra ele algumas vezes já. Show de bola, então veio pra Austrália nessa volta, então ainda assim, voltou, aplicou pra fazer inglês, foi isso? Isso, daí eu vim pra Austrália, daí eu fiquei aqui pra aprender inglês, daí o 3º mês, e eu comecei, aí surgiu uma vaga foi muito legal. Eu não falava uma palavra de inglês. Porque o pessoal, mas você não veio em 2001? Sim, mas aí, né? Deu uma resetada, né? Então, mas daí quando eu voltei... Mas não é suficiente, né? Não é. Porque eu já tinha feito intercâmbio, mas aí ficava naquela, mas será que vai dar? Não vai? Volta pro Brasil. Ainda mais se você tá com o brasileiro. Eu tive a empresa no Brasil, voltei, vendi a empresa, vim pra cá. Mas aí, sabe quando você tá eu sempre tive a Austrália na minha cabeça, né? Assim, eu nunca vou esquecer a Austrália. E aí, lendo essa reportagem do Maurício, eu falei assim, não, realmente, eu estou fazendo pra isso. Que ele fez a coisa certa, ele abriu a empresa, ele se focou. E eu voltei pra Austrália focado, falei, eu vou fazer alguma coisa legal lá. E aí, quando eu voltei pra Austrália, foi que eu, sem falar uma palavra de inglês, lá estudando na ELSIS, que é uma escola de inglês, inclusive são parceiros nossos hoje, e aí ele teve uma vaga de gerente de marketing. E aí eu apliquei pra vaga, a gente fala aplicar pra vaga aqui. Você, né? Trabalhou lá? Trabalhei lá. Não sabia! Trabalhei lá. E aí eu fiz aí eu na entrevista, pô, nunca vou esquecer isso aí, isso fica na nossa cabeça, né? Sim. E eu tentava fazer entrevista e a pessoa, não. Daí chegou um dia que eu cheguei pro diretor, que hoje também é meu amigo lá. E aí eu conversei com ele, olha, você tem 1 minuto? Eu falei, preciso falar com você. Ele falou, tá, tudo bem. Então ele pegou uma sala, fez a reunião em uma sala. E ele falou, daí eu fiz o pitch, eu lembro que eu pratiquei com espelho, né, não falava muito inglês. E ele falou, olha,
tem essa oportunidade, gerente de marketing, eu não falo uma palavra de inglês, sim, mas eu falo português, e vocês não têm brasileiros estudando aqui na escola. Isso, aquilo foi muito legal, porque ele olhou pra minha cara assim, e falou assim, tá, você não fala uma palavra de inglês, como que eu vou te contratar para trabalhar numa escola de inglês? Eu falei, ó, você não tem nenhum brasileiro na escola, você pode me dar uma oportunidade de estágio, não precisa me pagar um salário, 3 meses, eu trabalho para você, daqui 3 meses a gente volta a conversar. O que você acha? Um estágio. Ele olhou e falou assim, tá, você começa na segunda-feira. E aquilo eu comecei na segunda-feira, mas o que eu não sabia, que depois de 2 semanas, a contabilidade veio me perguntar qual que era a minha conta bancária. É, porque tem as regras, né? Mas eu não sabia. Você não sabia? Aí eu comecei a receber um salário. Aí desde o primeiro dia, eu falei, nossa, eu não acredito. Daí realmente eu fiquei muito mais feliz ainda. Mas aí foi o pedido da oportunidade, né? Foi. Só pra entender, quando você veio, você voltou, você já veio pra estudar lá na Elsis? Sim, eu fechei 6 meses na Elsis, mas sem a ideia de ficar na Austrália. Eu queria realmente aprender o inglês. E aí... E como que você soube dessa vaga aí? Não, porque eu trabalhava na escola e a recepcionista me falou, olha, eles estão com uma vaga de gerente de marketing. Tá, e era brasileira? É brasileira. E eu falei, tá na minha área, né? Né? Quem que era? Era a Márcia. Eu não conheci, não conheci. E aí, pô, super legal. E aí foi muito legal e eu comecei a trabalhar na escola. E aí, deu 2 meses, eu comecei a ligar para as agências, passava madrugada ligando para as agências no Brasil, que o Brasil era o único país que podia tá, então daqui você estava fazendo um trabalho offshore, legal. E aí, as pessoas os estudantes começaram a chegar e todo mundo tinha problema com acomodação. E ninguém conseguia encontrar acomodação. E eu trabalhava como gerente de marketing e eu comecei a ajudar o pessoal a encontrar acomodação. Eu comecei a ajudar o pessoal a encontrar acomodação. Os brasileiros nesse momento. Os brasileiros, que daí eu acabei alugando a primeira casa para morar, e essa casa tinha 3 outros quartos, um total de 4 quartos. E aí eu consegui ajudar outros casais na época, e aí chegaram esses casais, e aí aquela coisa começou, tá, e pô, você ajudou o meu amigo, você não consegue me ajudar também? E na época que eu tava procurando por casa, que é difícil de alugar aqui quando você não é estudante. Sim. A concorrência é muito grande. E eu lembro que na época o Rupesh, que é o dono da IC, o CEO, né, da Elsis, aí, do grupo IC até hoje, me fez uma carta de referência, mas eu achei que naquela época uma carta de referência não ia dar nada. Não ia dar nada. Eu fiz 2 aplicações e eu fui aprovado para as 2 casas. Só que eu fui aprovado para uma que não era a que eu realmente queria. E aí eu mudei, comprei uma mobília, fiz tudo bonitinho. Aí deu uns 4, 5 dias, ou quase uma semana, saiu a segunda casa, que é onde que eu queria realmente morar. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou alugar. E a casa estava cheia, praticamente, legal. Foi muito rápido. Daí eu falei pro proprietário, olha, você se importa de deixar meu amigo morando aqui? Eu cuido, continuo responsável pela casa, e você me dá o honest consent para deixar eu sublocar. Sim. E eu vou morar na casa onde que eu realmente gostaria de estar morando. Sim. E ele deixou. E aquilo foi muito legal, porque daí a outra casa também era já virou um business. Que começou o business sem querer. Sim. Que aquilo começou a se espalhar para outras escolas, estudantes de outras escolas, e aí os estudantes começaram a entrar na Elsis, onde que eu estudava, para procurar acomodação, e acabava se matriculando na escola. Na escola. Boa estratégia. Aí eu falei, pô, que estratégia boa. Aí o CEO da escola, o Rupesh, falou, pô, interessante. Daí eu abri para ele, eu falei, ó, eu tô pensando, né, de fazer esse business. Ele falou, ó, não atrapalhando com a sua performance, não tem problema. E aí foi que daí o dono dessa segunda casa conhecia uma outra pessoa e viu, né, conversar sobre isso de estudantes. Ele viu os estudantes na casa e tal. E falou, olha, se você quiser alugar essa outra casa do meu amigo, você pode. E aí foi que alugou uma, alugou outra. E aí quando eu percebi, eu tô com 35 casas. Caraca, meu! E aí daí eu tive que tomar aquela decisão, já tava na hora meio que de ir embora. O que eu pra faço? Austrália, eu já tinha, na verdade eu tinha renovado o visto para mais 6 meses. Tá. E depois, mas daí tava já no final de um ano, já tava na hora de ir embora, o que eu vou fazer? Foi aí que eu tomei a decisão, falei assim, então eu vou regularizar tudo isso, que na Austrália é muito importante ter a coisa direitinho, e eu vou regularizar tudo isso e eu vou continuar na Austrália. E aí foi que a gente, na época, até o dono da escola falou, tá, e olha, tá crescendo muito o seu business, né? E pra ele tava bom também, porque a escola tava lotada. É um ciclo, né? E outra, um fala pro outro da escola, outro fala do business, é um pacote legal, né? Exato. Da acomodação, né? Então, muito legal. Exato. E aí isso foi se estendendo, daí depois passou uns 2 ou 3 anos, eu reinvestindo todo o dinheiro que eu ganhava na empresa, nos 3, 4 primeiros anos, eu reinvesti 100% na empresa. Tá. Então, a gente regularizou tudo, a gente fez tudo bonitinho, e aí foi indo, foi crescendo, e até o dia que o Rupesh foi, né, ele chegou pra mim e falou assim, tá,
olha, teu business tá crescendo muito, né, então assim, tinha fila, assim, todo dia, assim, muito gostoso. Que legal. Eu já tava com 2, 3 funcionários dentro. Porque, na verdade, você tinha um pedacinho ali, né, dentro do ECA, você tinha um stand. E aí, o que aconteceu? Eu tinha minha sala, né, né, como gerente de marketing, tinha minha sala. E aí eu pedi autorização para colocar uma outra mesa para eu ter um funcionário. Aí eu coloquei, daí a mesa foi diminuindo, né? Aí a mesa era muito grande, aquelas de 1,20 m. Sim. Daí eu falei assim, mas se eu colocar 1 metro, eu consigo colocar duas mesas. Aí falei, não, calma aí, mas a sala também, então, se eu colocar as mesas viradas, eu consigo... Chegou uma hora que eu tava com 4 mesas dentro da sala. Entendi. E aí foi crescendo, foi aí que o Europé chegou pra mim e falou assim, tá, você precisa decidir então o que você vai fazer, você trabalhar pra Elsys. Eu sempre bati a meta direitinho, sim, ou continuar com a o seu negócio. Stay na época. Falei, vou continuar com a Cause Stay. Aí ele falou assim, mas sério mesmo? Eu falei, sério, continua, mas fica tranquilo. Olha, faz o seguinte, vamos fechar então um acordo, e eu continuo mantendo minha meta, eu trabalho eu tenho a minha própria empresa, e fora daqui, né, eu continuo fazendo a consultoria para vocês, continuo batendo minha meta, eu continuo cuidando todo o mercado brasileiro para vocês, não tem que se preocupar. Ele falou, vamos fazer o seguinte, então, eu vou te fornecer um espaço dentro da Elsys, no hall ali, né? Pro teu escritório, né? E ele me deu uma sala, assim, linda, maravilhosa. Tá, porque quando eu vi era no hall. Na época era na Kent Street ainda. Tá. Era na Kent. E ele me deu uma sala e falou, você não precisa pagar aluguel, você tem a tua sala, você pode continuar aí com seus funcionários e você continua trabalhando com a gente. Show e aí eu tive meu salário até poucos anos. Foi uma coisa muito gostosa, muito legal. Então fez inglês, veio a primeira vez, voltou pro Brasil, fez inglês de novo na Elsys, renovou por mais 6 meses e depois de 6 meses. Isso. E depois? Então, daí a empresa começou e aí realmente começou muito forte. Tá. E eu decidi ficar na Austrália. Sim. E aí foi que eu fui atrás da minha residência. Sim. Que aí foi onde a ICA me sponsorou. E aí foi naquela coisa de sponsorou. Você foi sponsorado por eles? Foi por ele. Show de bola. Então aí agora vamos pra voltar pros business. Aí os business voando, né? Nessa época aí que você tava esperando, então já tava aí com a residência, né? Teve um período de sponsor ou já foi residência direto? Não, teve... Porque na época você tinha... Se você já estava na Austrália por 4 anos... Você podia já aplicar a residência direto. Já aplicar a residência direto. Show de bola. Então, assim, não tinha. Hoje acho que é 1 ano, né? Você tem que pegar a residência, tem que esperar 1 ano. Na época eu acho que não tinha. Eu não me lembro muito bem, pra falar a verdade, mas não, tudo acho bem. que foi mais ou menos isso. Legal. True Stay nasceu. Me conta aí essa história da True Stay. Então, a gente foi crescendo, a gente passou a trabalhar com outros mercados, porque até então até o 5º ano eu trabalhava somente com o mercado Brasil. Uhum. Aí eu comecei a visitar outros países, eu peguei o mercado Colômbia e fui abrindo outros países, a gente abriu o Japão, a gente abriu a Espanha, Portugal e outros países na Europa, Turquia, e a gente foi abrindo, até que em dezembro de 2012 nasceu a True Stay como uma agência de acomodação. Então a True Stay passou a ser uma... E não tinha ninguém, né, nessa área. Você não tinha... Até hoje, na verdade, não tem referência, né? E a gente passou a ser a maior empresa. Tem um pessoal que tenta, né? Sempre tem, né? E a gente passou em dezembro de 2012, eu não vou esquecer, a gente passou a ser a maior empresa de acomodação na Austrália, operando em 5 cidades, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, e Gold Coast. E operando já com 90%, naquela época eram uns 85% a 90% das escolas de inglês na Austrália. Hoje a gente tá com 95% das escolas de inglês operando com a True Stay. Então, a True Stay é a maior empresa de acomodação na Austrália, operando com escolas de inglês. Existem outras empresas de acomodação maiores que a True Stay. Elas operam com universidades. Universidades, né? Isso que eu ia falar. Mas para a escola de inglês, hoje a gente é a maior empresa de acomodação na Austrália. E quantas acomodações hoje tem espalhada pela Austrália inteira? Então, a gente deve ter umas 7 mil camas para mais. Uau. É que a gente tem um estoque. Nós éramos uma accommodation provider. Hoje nós deixamos de ser uma accommodation provider e passamos a ser uma accommodation agency. Então, nós utilizamos estoques de várias outras empresas de acomodação. Então, por isso que a gente conseguiu dar um scale do business. Sim. E a gente vende de uma maneira um pouquinho diferente do que as outras empresas vendem. Então, de vez de vender, olha, você vai ficar nesse prédio, esse que nós temos disponível, né? Porque é muito difícil fazer isso. Uma pessoa que vai fazer o intercâmbio depois, daqui 6 meses. Isso que é desafiador, né, nessa área. E aí eu fiquei me perguntando muito tempo. Falei assim, como que a gente consegue vender um produto? Que é difícil, né? Você vender um produto de uma pessoa que vai chegar em 3 ou 6 meses, só que isso pode mudar muita coisa. Aí tem o cancellation policy. Então, a gente decidiu pode ter um visto negado. Pode ter um visto negado, uma série de coisas. Então, a gente conseguiu vender um produto de vez de vender uma localização. Mais ou menos o que a gente seguiu a mesma ideia da homestay.
Tá. O homestay é o produto mais antigo que existe hoje no mundo inteiro, onde o estudante vem e ele fica numa casa de família. Só que ele não sabe, o que ele sabe? Ele sabe qual cidade que ele vai estudar, ele sabe que ele tem, né, escolher o homestay, ele sabe que ele vai ficar 1 hora da escola, e ele pode escolher entre o quarto single, se ele vier sozinho, ou se ele vier com alguém, ele pode escolher um quarto twin. É o que ele sabe. Né? Então, a gente adotou a mesma ideia para os outros produtos. Com isso, a gente conseguiu colocar, por exemplo, no produto Share Accommodation, que é o nosso carro-chefe hoje. A gente consegue colocar no quarto twin uma pessoa que chega da Itália, um rapaz que chega da Itália, com um brasileiro que chega da Itália. Do Brasil. Sim. Né? Assim, o brasileiro que chega da Itália vai saber. Vai saber. Então, ou, por exemplo, é difícil que nenhuma outra empresa conseguiu fazer isso até hoje. Tá, eu vou então usar o seu knowledge pra gente poder explicar pra galera um pouquinho mais de acomodação, tá? Sim, lógico. Vamos lá. Vamos explorar então. Hoje, a acomodação na Austrália, como funciona? Vamos explicar quais são os tipos de acomodação e quais são as variáveis que eles podem encontrar? Pra gente, nessa questão do quarto twin, pra gente ser um pouco mais acadêmico pra eles, porque tem muita gente que não tem ideia de como funciona a acomodação. Então, eu vou usar realmente quem tem experiência pra poder explicar isso pra vocês e a gente explorar isso de uma forma que é muito simples pra você, mas pra muita gente ainda não tem noção. Então, a gente vai pegar esse conteúdo mesmo e ele vai servir educacional tanto pro pessoal que tá no Brasil que deseja vir, ou de repente até pras agências de intercâmbio que aqui estão na Austrália, pra poder explicar um pouquinho melhor. Pode ser? Lógico. E acho que é importante também, né? Você tem que entender. A gente sempre passa, quando a gente nós fazemos os treinamentos com as agências, com as escolas, tentar explicar um pouquinho de cada produto, qual que é o perfil de cada produto. Legal, vamos lá. Eu acho que isso é legal. Por exemplo, um casal vindo para a Austrália, colocar um casal, por exemplo, em um hostel, já não é o ideal. Né? O hostel é mais, a gente fala mais para o molecado, o pessoal mais quer se entrosar com outras pessoas, conhecer outras pessoas. E é muito legal, bacana, porque geralmente o hostel é um lugar, é um prédio onde as pessoas se reúnem muitas vezes para cozinhar todo mundo junto, sim. Vai pra praia todo mundo junto, faz de repente uma festa, não no hostel, né? Sim, mas sim. juntas pra se já é uma galera no que parque. tá mais pra ver uma experiência... Já é um público mais jovem, legal, assim, legal. Né? Já o Share Accommodation é também um público jovem, mas também, também é legal para casal. Né? Ou até... mas aí são casas, né? São casas menores. Tá. Então a gente tá até 20, 22 pessoas numa casa. Né? Acho que a gente podia comparar o hostel como uma república, talvez? Uma república, eu acho que sim. Que aí acho que fica mais fácil... O hostel é exatamente uma república. Fica mais fácil pro brasileiro entender. É uma república, né? Uma galera mais jovem, uma questão mais não é mais festa, mas um pessoal que não tá ali procurando muito lar, e sim tá ali numa república, talvez. Exatamente. Lógico que tem as suas regras. Tá. A gente nunca permite fazer festa em uma das nossas casas, nem nenhum dos nossos Não, produtos. uma festa que eu falo, uma festa ali entre eles, né? Comer uma pizza é uma festa. A brasileira se chama festa. Pediu meia dúzia de cerveja, já virou festa com a pizza. Mas o produto do Share Accommodation, ele é um pouquinho mais reservado. Então, assim, geralmente a cada 2 quartos tem um banheiro, cada casa tem a sua cozinha. Então, a gente tem, por exemplo, uma casa onde tem 3 quartos, outra que tem 6 quartos. Tá. Não um prédio que tem 22 quartos, 25 quartos e compartilhando somente uma cozinha. E o hostel, provavelmente, você já acha quartos, com quantidade de quartos maiores, né? No nosso caso, a casa to stay, todos os nossos produtos é o máximo 2 pessoas por quarto. Pro share, mas pro hostel você já tem número de quartos maiores ou não necessariamente? Não, mesmo pro hostel. Tá. No seu caso, tá. Já resolveu mudar isso também, porque... não é uma coisa mais que a gente organizado, quer vender, né? É uma coisa mais organizada. Tá. Então, não importa qual que é o produto, é o máximo 2 pessoas por quarto. Geralmente o hostel você tem um banheiro por andar, já o Student Residence geralmente um banheiro a cada 2 quartos. Tá. Né? E existe o estúdio, que o ideal para casal, para uma pessoa, de repente... Acho que pra casal mesmo, né? Ou de repente uma pessoa de 35 plus. Né? A gente teve algumas experiências que a gente chegou a colocar 18 anos, 19 anos, de repente, o pessoal, mas eu tô me sentindo sozinho aqui, não conheço ninguém, Sim. né? Então, o estúdio é uma outro coisa mais... perfil, que a pessoa, né? Geralmente a pessoa tem a própria lavanderia, o próprio banheiro, a própria cozinha, tem tudo ali. Sim. Então, ela não tem um convívio com outras pessoas. Sim, tem gente que quer esse tipo... Aliás, tem muita gente que quer. Exatamente, por isso que é importante saber qual que é o perfil do intercambista. Do intercambista, Uhum. né? Então, isso é muito importante. E aí, o que é legal é que a gente tem a homestay também, que é mais... Essa aqui eu conheci um pouquinho mais da cultura. Lembrando que a Austrália é um país muito multicultural. Tá. Então, uma coisa que a gente vê direto, principalmente brasileiro chegando, mas
eu não quero ficar na minha homestay que a pessoa... Nossa, aconteceu isso algumas vezes já. Eu cheguei na casa, uma japonesa me atendeu, ela não fala nem inglês direito, e eu quero sair da casa. Mas, na verdade, é um oriental, que não é nem japonês, de repente é uma chinesa, que tá casada com um australiano, e ela fala inglês fluente porque ela nasceu aqui também. Só que ela tem... Ela só tem um olho puxado. Então, porque o rapaz, a menina de repente não fala inglês, achou que a pessoa não falava inglês, mas existe aquele preconceito, né, às vezes, né? Então, a gente sente bastante isso aqui na Austrália. Então, às vezes tem um indiano que casa com a italiana e mora. Então, assim, é muito importante o brasileiro saber que a Austrália é um país multicultural, então que vai existir, probabilidade grande de existir esse mix de nacionalidade nas casas de família. Então, bora lá. A gente falou do hostel, a gente falou do share accommodation, a gente falou do estúdio e do homestay, que são os mais quatro populares, né? Legal, joia. Fechamos aí, então explicamos o perfil pra galera. Muito bom, foi muito bom a gente falar sobre isso. E a gente precisa falar um pouquinho sobre localização. Como que tá funcionando essa questão de... O pessoal, eles contratam uma acomodação. Como que funciona essa questão de acomodação, de saber a localização? O que hoje... Vamos falar do seu grupo, porque a gente tem que falar, né? Hoje também é um dos parceiros principais, acho que de todas as agências de intercâmbio, o seu grupo é um grupo principal. Então, vamos falar um pouquinho dessa localização, como que funciona, só para o pessoal também entender e já estar preparado para isso. Sim. Então, homestay, a gente continua com a distância de 1 hora da escola, ou da City, né? Tá. Chama do centro. Já os outros produtos, uma média de 30 minutos. 30 minutos. Basicamente é isso. E o estudante, ele fica sabendo onde que ele vai ficar uma semana antes do embarque. Ok. Então, ele compra o produto e não uma localização. Isso a gente conseguir operar dessa maneira para conseguir operar em scale, né? E para conseguir garantir fazer a divisão do quarto, né? Porque as pessoas, quando ela tem um quarto compartilhado, ela tem que estar ciente também que ela não sabe com quem ela vai dividir. Então, muitas vezes, o quarto compartilhado sai mais barato, né? Então, fica um pouco mais barato para o intercambista, né? Financeiramente falando. Do outro lado, ele tem que, às vezes, né, ter que ter uma cabeça um pouco mais aberta, no sentido que, não, ele vai dividir, seja female, ou male, mas pode ser que a pessoa, de repente, rompa. Ou a pessoa, de repente, acorda de noite para tomar água e se incomoda. Ou gosta de deixar a janela aberta, a janela fechada. Mas isso é uma coisa que a gente sente bastante, que as pessoas não pensam nisso antes de fechar o intercâmbio. Então, se você quer um pouquinho mais de privacidade, eu acho legal seguir num quarto single. Tá, boa dica, Mas também a questão de compartilhar o quarto... ele é bem válido, né? Primeiro, se não for da mesma nacionalidade, você consegue já treinar o inglês ali. Então, eu acho muito legal. Tem que ver os princípios. É legal realmente explorar esses perfis, porque você já... Por mais que sejam 2 pessoas aprendendo inglês, vocês vão ter que se comunicar em inglês. Então, já tem essa troca. Então, já começa a experiência aí. Então, às vezes, a pessoa se isola muito. Por isso que é bom entender o perfil para você contratar realmente o que você quer e estar consciente do que você quer. Mas, às vezes, a troca não é ruim. Acho que vale a pena, principalmente nesse início aí, fazer essa tentativa se tá ok para vocês. Porque aí, sim, você tem esse ganho do intercâmbio mesmo, de trocar experiências. Às vezes, aquele colega do quarto, ele que vai te ajudar no primeiro trabalho, né? Ele que vai te explicar ali como que é as coisas. E ali já faz parte da experiência do intercâmbio. Eu acho que é super válido se cabe para vocês experimentar. Sim. E até mesmo porque o grupo Tuesday hoje tem um customer service que a pessoa pode ligar ou até mandar um e-mail pra gente, e caso ele não esteja confortável na casa onde ele esteja morando, ele pode pedir uma troca de casa. Sim. Existe uma taxa de limpeza que a gente cobra, porque cada vez que a gente troca uma pessoa de casa, existe uma taxa de limpeza, mas é uma opção muito interessante, porque às vezes a pessoa pode até não somente trocar de casa, mas se ela gostar de onde ela tá morando, ela pode pedir a extentação. Olha, eu vim para ficar 4 semanas, mas eu gostaria de fechar 3 meses, 6 meses, de repente pode ser até que fique mais barato, né? O fato de estar fechando um período maior, coisa que a gente não faz offshore. Offshore, nosso máximo são 12 semanas, então a gente tem um mínimo de 4 semanas, máximo de 12 semanas. Já o onshore, a pessoa consegue fechar mais tempo. Ela consegue, na verdade, o onshore, ela não consegue fechar por menos de 3 meses. Ela tem que fechar por 3 meses, 6 meses, 1 ano. Então, gente, onshore, para quem já tá aqui dentro da Austrália, consegue fechar essa acomodação um pouquinho mais longa. Para quem tá fora da Austrália, ele pede o mínimo de fechamento 4 semanas. 4 semanas, depois que vocês entrarem aqui, aí sim vocês podem pedir a extensão, porque já tá aqui, já conhece o local e é o mais seguro para você e para eles também ter certeza que você vai ficar bem nessa acomodação, certo? Certo.
Show de bola, muito bom. Taio, a gente precisa conversar um pouco sobre a acomodação na Austrália. Tem uma crise, o pessoal tá desesperado, tá uma loucura, a gente também fica, e aí tá todo mundo pergunta, a gente não sabe o que vai perguntar, então ninguém melhor que você pra poder falar sobre isso com a gente e dar algumas alternativas do que fazer pra gente poder, né, ajudar os estudantes a chegar aqui com acomodação, né, e aí, de repente, até umas dicas mesmo, não, já garante sua share accommodation agora, não, segura um pouquinho, né, vamos falar um pouquinho sobre essa crise, né, porque o pessoal tá desesperado, e a gente fala, não, calma, é uma realidade, mas também não é, e a gente fica um pouquinho assim... O que a gente fala pro estudante, porque tem momentos que a gente consegue acomodação muito fácil, tem gente que tá alugando aí, né, as coisas fáceis, mas às vezes não, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa crise aconteceu logo depois do Covid. Ficou uma loucura, deu um boom, deu uma diminuída, mas continua. A dificuldade continua bastante, principalmente em Gold Coast, em Queensland, em geral. Tá lá ainda. Sydney também, tá uma loucura ainda. Melbourne deu uma diminuída agora, mas sempre tem aquela, às vezes tá tranquilo esse mês seguinte já começa a ficar aquela loucura de novo. E tem essa oscilação, né? Eu tô falando a Austrália inteira, né? Todas as empresas de acomodação. Então, o que a gente sugere é o estudante, o intercambista, ele vir fechar pelo menos 4 semanas. Porque a gente vê bastante pessoal fechando 1 semana de acomodação, seja o Airbnb, o que paga, às vezes, o preço da acomodação de 4 semanas, você acaba pagando em 1 semana no Airbnb, e às vezes acaba ficando, não conseguindo acomodação depois. Porque você imagina, para você alugar uma casa, você vai precisar provar uma renda, de repente ter um histórico, e não é tão simples assim você alugar uma casa no seu nome, né? Então, o ideal, de repente você chegando, tendo um tempo, de repente se você tiver interesse de trabalhar aqui na Austrália, você tem um histórico, ou alguém que possa te dar uma referência, fica mais fácil. Então, você vir pelo menos pelo período de 4 semanas, isso eu acho que ajuda bastante. E não, mas eu não tenho interesse de alugar minha casa. Não tem problema. Mas também fica mais fácil de você chegar na Austrália e poder visitar o local. Que a gente vê muito acontecendo, o pessoal fechando através de websites, Gumtree, Flatmate, uma acomodação, só que aquela acomodação não existe, né? Então, acontece muito, mas assim, toda semana a gente escuta um caso e a pessoa, a pessoa, por exemplo, imagina, tem um inglês que está voltando para a Inglaterra e ele está devolvendo a casa dele. Nunca mais tem interesse de voltar para a Austrália. E ele aluga a casa que ele estava alugando para outras 30 pessoas, para entrar no dia X. Ele pega todo o bonde da pessoa, 4 semanas de acomodação, até às vezes 2 semanas de acomodação, ou somente o bonde. Ele pega um valor depositado na conta dele. Muitas vezes não manda nenhum contrato. E o que acontece? O pessoal chega, todo mundo na casa, aquele determinado dia, aquele monte de gente na casa, e a casa não realmente existe, mas não tá no nome de ninguém, já não tá disponível, né? Daí todo mundo perde o dinheiro. Então, eu acho... E aí entra vocês em ação, o pessoal desesperado precisando de acomodação. E é muito comum isso, muito comum isso. Então, eu sempre sugiro, fecha com a sua agência, a agência que você for fazer o intercâmbio, fecha a acomodação, e fecha 4 semanas, de repente não precisa fechar 12 semanas, veja o cancellation policy, é muito importante a pessoa estar ciente do que ela, né, tem direito, do que ela não tem direito, né? Chegou na acomodação, se tem alguma coisa que você não gostou, conversa com a empresa de acomodação, né? Ou direto, tenta conversar com a empresa de acomodação. Se a empresa de acomodação, de repente, não conseguir resolver, tenta conversar com a sua agência, mas assim, o mais importante é que você, aquelas 4 primeiras semanas, você tem um suporte, né? E depois daquilo, você vai ter aquele tempo para procurar alguma coisa. Às vezes é mais barato, ou até a própria empresa onde você vai estar ficando, que você consiga negociar um valor mais baixo, às vezes, muitas vezes, um período maior que você vai estar conhecendo, às vezes, fazendo amizade, enfim. É muito legal. E voltando no quarto twin, é muito bacana. A gente conhece tanto, a gente tá operando já há 19 anos no mercado, 18, 19 anos. E a gente já tem muita gente, às vezes, encontrando na rua e pessoas que se tornaram grandes amigos. Quarto duplo, tá, gente? Porque você fala twin. Só o que é esse twin? Nosso time de marketing fica meio assim quando eu falo, mas assim, pros pais principalmente, mas tem alguns casais que se conheceram nas casas também, que hoje são residentes, até já tem as histórias de sucesso. Vamos fazer um podcast da galera que se conheceu na acomodação. Sim, você acha que eu já não pensei nisso tantas vezes? História de sucesso. Mas eu consegui aprovação do nosso time de marketing para fazer isso, porque você imagina você colocar casais se conhecendo nas casas da Tuesday, né? Faz parte do intercâmbio. Mas nosso time nunca aprovou isso. Legal, bacana. Muito bom saber um pouquinho mais dessa questão da
da crise, você que acompanha, né, essa área, você vê uma melhora disso num curto prazo ou você acredita que ainda isso a gente vai ficar por um bom tempo? Então, a crise foi tanta que a Austrália deu uma diminuída realmente na aprovação de alguns vistos, né? Então, em função da demanda, está crescendo bastante para a Austrália. A Austrália é um destino maravilhoso, a pessoa consegue vir para cá, o intercambista consegue vir, estudar, curtir, porque a Austrália tem, nossa, é um país maravilhoso, é seguro, só que muita gente quer migrar para a Austrália, né? Isso que é legal também. Então, a Austrália tem muitas oportunidades, e com essa crise de acomodação, acabou que a Austrália diminuiu um pouquinho o número de aprovação de vistos, mas não parou. Então, assim, ela diminuiu somente um número, e com isso, eu acredito que com isso vai conseguir se estabilizar a crise de acomodação na Austrália. Por um período. Então, o que, de certa maneira, é bom, porque o pessoal estava chegando e não tinha acomodação. Sim. O ano passado, faz 1 ano e meio, mais ou menos, eu vi andar... Na verdade, não. Faz 1 ano que aconteceu que eu cheguei em Gold e eu fui andar na rua, assim, eu vi, assim, carros, vans paradas, assim, né? E eu vi alguns brasileiros conversando, eu fui conversar com o pessoal, falei, né? A gente não conseguiu alugar casa, a gente teve o dinheiro do bonde que eu trouxe para alugar uma casa. Eu acabei tendo que me juntar com um amigo e a gente comprou uma van. Uma van. E aí a gente tá dormindo na van. Que é bom que eu não pago mais aluguel. Então, assim, outro estilo, né? Então, assim, mas aconteceu porque não existe... Realmente deu um boom muito grande. Agora, você não vê mais gente dormindo na rua e deu uma diminuída legal. Deu uma diminuída, não tem. Agora você consegue realmente acomodação. Só que tem que tomar ainda muito cuidado. Tem muita gente ainda alugando... barracas, né, na sala, camping, né, os campings também é uma alternativa, Então é muito importante, eu falo ao pessoal, fecha a acomodação com a sua agência que é mais seguro. Sim. Do que você tentar fechar direto. E quanto tempo de antecedência você recomenda esse fechamento? Acredito que 3 meses. Tá, porque a gente também já tá tendo um treinamento aqui, né? Porque às vezes, eu confesso que é bem desafiador a acomodação, até por conta... de vender acomodação por conta que eles sempre acham que, né, vai chegar aqui, vai encontrar alguém, a gente só fala o que a gente pode garantir, e tem a questão da localização que é desafiador também, às vezes a pessoa quer saber que é foto, sabe que o brasileiro tem que mandar pros pais antes de contratar, então pra eles é um pouquinho desafiador, mas o que a gente fala a empresa que a gente tem hoje contrato, eles garantem qualidade, então a gente tem certeza de onde vocês estão colocando, onde a gente está colocando vocês, porque eles são referência aqui na Austrália. E não é só com a gente, com as agências que eles têm contrato, com as escolas também. Então, se vocês forem contratar diretamente com a escola, provavelmente vai cair na mesma acomodação. Então, essa é a garantia que a gente dá, né? Que é uma empresa séria e não cai no golpe e tal. Então, é legal, 3 meses antes, quando estiver aplicando o visto ali um pouquinho antes. 3 meses é legal, porque 3 meses a gente já começa, porque a gente faz upcoming bookings, né? Então a gente tem uma ideia de quem tá chegando. Tá. Então a gente vê, por exemplo, a única empresa na Austrália consegue garantir acomodação para a maioria das agências. Sim. São mais parceiras nossas. Sim. Né? Então a gente consegue garantir esse número de pessoas. Tá. Quando a gente vê que esse número tá atingindo um limite, a gente começa a soltar informativos, a gente começa a dar uma segurada no alerta. sistema. Então 3 meses antes é mais seguro. Tá. Fechou, legal. Tá, agora eu quero falar um pouquinho sobre negócios, afinal de contas, né? Você é referência aqui, essa história do business de acomodação é uma referência para nossa área de educação, né? Porque você é uma referência nessa área, né? No setor. E na época do Covid, a gente, né, tem uma história muito legal com você, porque foi uma área que foi muito afetada, a área da educação aqui na Austrália, porque não se entrava mais ninguém, e a acomodação piorou, porque aí a galera não tinha trabalho, né? Aí tinha a galera desesperada, porque também não tinha trabalho para onde pagar, não tinha como pagar, né, essas acomodações. Sim. E também não tinha novas entradas aqui. E aí, do nada, o senhor inventa aí, né? Então, eu queria falar um pouquinho de negócio agora, o Thay, o homem de negócios, porque essa parte é bem legal, né? Que num desespero do mercado, você mais uma vez inovou. Né? Você foi atrás... Eu gostaria que você explicasse, porque senão eu vou contar essa história. O que você fez de legal aí para poder sobressair nesse mercado? Então, o Covid acho que deu um susto em muitos empresários, né? Eu lembro que acordava de manhã com aquele frio na barriga, com aquele revertério no estômago e vendo as casas ficarem todas... Imagina, nós tínhamos uma média de 150 pessoas, estudantes chegando em 5 cidades na Austrália por semana.
E do nada, daquele 150 não caiu para 50, caiu para 0. Então, assim, aí as pessoas iam saindo das nossas casas, porque muitos começaram a voltar para os seus países de origem. E as casas foram ficando todas vazias. E a gente tem um liability enorme, milhões. E as contas do grupo todo começaram a descer. E o que a gente vai fazer? E aí eu falei assim, vamos então, já que as casas estão todas vazias, vamos aproveitar essa oportunidade e poder ajudar o estudante. Porque a casa está vazia. E né? Também tinha o cara que estava aqui também, não tinha emprego e não podia pagar, né? E também não podia pagar. Daí eu falei assim, vamos então oferecer acomodação por $50 por semana. E a gente começou com essa ideia de oferecer por $50 por semana, e a gente conseguiu manter algumas pessoas na casa. E é legal por um lado que também a gente conseguiu, $50 por semana, a gente consegue de repente manter as contas. Sim, né? Sim. Né? Então, a gente não lucra, mas a gente... não lucra, a gente tá tendo prejuízo, vai ter de qualquer jeito, porque, né? Mas pelo menos mas diminui o prejuízo. Mas vamos fazer essa, mas eu acho legal, porque a gente é quem a gente é, assim, de ajudar estudantes. A empresa cresceu disso. Eu nunca imaginei que nós iríamos chegar onde nós chegamos hoje. Eu nunca tive a ideia de falar, eu vou fazer isso. Então, eu comecei ajudando os estudantes. Então, a gente voltou para essa origem de ajudar os estudantes. E foi muito legal. Porque a gente ajudando os estudantes, a gente conseguiu também, houve uma oportunidade junto ao governo. A gente fez uma parceria junto com o governo, onde nós conseguimos, na verdade, trazer essa acomodação de $50 para 0. Então, a gente conseguiu oferecer acomodação para estudantes na Austrália. A gente ofereceu para 722 estudantes a acomodação gratuita por 5 meses. Uau! Então, foi muito legal. E foi uma coisa que... praticamente deu acomodação gratuitamente, assim, estúdios, hostel, share accommodation, tudo gratuito. Você não precisa pagar absolutamente nada. 5 meses você pode ficar no estúdio. Então, e o mais legal foi que eu não tinha essa ideia, né? Que tinha tantos casais aqui com filhos. Assim, né? Não é só brasileiros que a gente ajudou, né? Estudantes em geral. Muitos brasileiros e muitos com filhos. E a gente conseguiu colocar esses... Porque a Tuesday, nós temos alguns prédios que são os estúdios. E nesses estúdios a gente conseguiu colocar as criança. Famílias. Porque a share accommodation a gente não tem licença para colocar criança. Não pode? Share accommodation não, mas os estúdios a gente pode. Entendi. E foi muito legal. Então quando tem criança, tem que ir pro estúdio direto. Pro estúdio, na verdade, não é então, porque é pequeno também, né? Mas na época do Covid, a gente, acho que como a gente tava dando acomodação gratuita, eles falaram, mas eu tô com meu filho. Eu falei, não tem problema, pode ir. Legal. Imagina, ficar na rua, por causa do filho. E foi muito legal. Nossa, muito legal. É isso e aí a gente conseguiu ajudar bastante gente. Inclusive, em função disso, a gente ganhou a premiação do governo. Business of the Year Award. Isso foi uma premiação muito legal. Todo mundo ficou bem emocionado com isso. Então, como que você surgiu essa ideia aí? Que você falou, porque vou me mexer, eu acordei pra você fazer alguma coisa aí. Não, foi muito legal, porque o governo ele colocou um incentivo desse. Você chegou a conversar com alguém ou foi uma aplicação? Não, foi. Então, o governo ele colocou essa licitação. Tá. Mas estava mais para ajudar estudantes, empresas que trabalham com universidades. Que é o principal, né? Sabe a faculdade? Tem a parte de acomodação. Então, o governo ele colocou as empresas de acomodação. Tá. Faculdade. Sim, os universitários. A gente vai oferecer essa acomodação gratuita de 5 meses. E abrir uma licitação. E a gente fez a aplicação como empresa de acomodação. E a gente não foi aprovado. Por quê? Porque o governo, quando ele faz alguma coisa, ele coloca assim, por exemplo, foi muito legal essa história, porque é a história de nunca desistir, né? Sim. Porque ele não fecha contrato direto com a empresa do governo aqui na Austrália. Geralmente ele coloca associações. Então ele escolheu 2 associações de acomodação para empresas de acomodação que são associadas a essas associações que poderiam fazer parte dessa licitação, né? E aí foi que nós não éramos associados em nenhuma dessas 2. E aí foi que eu fiz a aplicação para essas 2. Fizemos pagamento, bonitinho. Tá. Só que as 2 voltaram pra gente e falaram assim, a gente não consegue aprovar você porque você não é especializado. Não conseguimos aprovar a Tuesday porque a Tuesday não é especializado em estudantes. Eu falei, como não? A gente só trabalha 100% de estudantes. E a gente fez a aplicação novamente. Ou seja, no total foram 6 vezes, né? No total, rejeição ali, 3 vezes ali, né? E aí eu falei, não é possível. E eu tava praticamente, nós tínhamos perdido tudo já, né? E a minha esposa, na época, foi uma sexta-feira, 5 ou 4 horas da tarde,
E aí ela falou, não, antes disso, desculpa. Aí eu falei assim, eu vou perder tudo, então, né, tô perdendo tudo. Mas quando você tá perdendo tudo, você falou, eu preciso fazer alguma coisa, Sim. né? E aí que a gente realmente, às vezes, a gente se mexe, né? E aí foi que É tudo ou nada. Eu vou procurar o melhor advogado que tem nessa Austrália. Melhor advogado, não importa quando eu vou pagar, porque eu já vou perder tudo, né? Tudo que eu construí em todos esses anos, eu vou perder tudo. Daí, eu lembro que porque eu passei 3 dias fazendo search, procurando qual o melhor advogado nessa área, que tenha contrato, conhece o governo, e aí eu consegui um advogado. E aí eu conversei com ele aceitou meu caso. Foi assim, aceitou meu caso de um dia, no dia seguinte ele me ligou. Ele falou assim, desculpa, eu vou ter que deixar o seu caso. Porque aparentemente ele jogava tênis com o diretor do Treasure de New South Wales na época, que não é o Tosh, era uma outra pessoa, era o Peter. E aí, na época, não deu muito certo. E aí ele falou, olha, mas não se preocupa que eu consigo organizar uma reunião com você, com o diretor do Treasure de New South Wales, na segunda-feira. Né? Isso foi na quinta-feira. Aí chegou na sexta-feira, minha esposa, provavelmente, eles vão fazer a reunião na segunda-feira, e vão falar, olha, você não conseguiu, a gente tô te falando só por uma questão de cortesia, eu falando com você pessoalmente, o diretor do Treasure de New South Wales falando com você, né, pessoalmente, porque né, que no Covid, né, não podia encontrar pessoalmente, só falar desculpa, né? Aí minha esposa olhou na minha cara e falou assim, olha, você conhece tanta gente, mas tanta gente na Austrália, por que você não pega uma carta, naquela época, né, como que é importante, né, uma referência de escolas, né, pessoas que você conhece. Mas a reunião na segunda-feira, hoje é sexta-feira à tarde, estou tomando uma cerveja com ela. E aí foi que eu comecei a ligar para CEOs de escolas, porque a gente trabalha com todas as escolas, quase aqui, sim. né? E eu liguei para CEOs de escolas, e você vai acreditar, na segunda-feira. Eu fico até emocionado quando eu falo isso para você, porque foi uma coisa muito bacana. Eu tinha 11 cartas de CEOs que escreveram no final de semana de referência. Que não é fácil, né? Nossa. Tirar a galera aqui no final de semana para trabalhar. Foi fantástico. E aí eles deram uma carta, e aí começou a reunião no Skype, né? 2 pessoas ali do Treasure, né? E eu na reunião. E começou a reunião, e eu falei assim, olha, eu quero só te fazer uma pergunta antes de fazer a reunião. Foi a primeira vez que eu vi o diretor do Treasure ali, eu vou fazer uma pergunta para você. E eu olhei pra cara dele e falei assim, só me dá um nome das 5 melhores escolas de New South Wales, de inglês. Lógico, o cara não ia saber o nome de escola, né? Porque o diretor do Treasure não vai saber o nome de escola. Aí ele olhou pra pessoa que tava do lado dele, que era o Tosh, que conhecia. Você colocou ele na parede, né? Não, que daí ele acabou nomeando as 5 nomes. Eu falei, das 5 que você nomeou, as 5 são clientes da Tuesday. Como que as 2 associações falaram que a gente não é especializado em International Students, sendo que das 5 escolas que vocês nomearam agora, as 5 operam com a gente. Sim. Você pode abrir, eu já deixei a tela aberta já, coloquei o nome das 5, você pode ver aqui que eu trabalho com as 5. E das 5, 4, eu tenho as cartas do CEO no meu desktop. Aí ele olhou assim, olhou a carta. Você pode, por favor, escolher, foi a segunda coisa que eu falei, você pode escolher uma das 4 cartas. Aí ele escolheu a carta, que era na época da Greenwich College, que é do grupo, né? Red Hill na época, né? E era a carta do CEO, que era o Glenn, Sim. né? Escrita, tipo, toda hora, eu mandei template pro pessoal, né? E o Glenn, ele rasgou praticamente o template, ele fez ele mesmo, não pediu nem pra secretária. Ele é ótimo, isso foi muito legal. E por coincidência, o Glenn, na época, ele fazia parte do board do Study New South Wales, né? E aí, né, mas o Glenn escreveu a carta no domingo, tipo, ele mesmo falou, ele viu a data. Eu falei, você pode ligar pra ele, pode perguntar. Que ele conhecia o Glenn. Olha. Ele falou, acho que a gente não precisa de falar mais nada, a gente, né, tá tudo bonitinho. Aí ele desligou, aí eu olhei pra cara da minha esposa e falei assim, eu acho que eu falei demais, né, porque eu nem deixei os caras falar. Já desliga, acabou. Ela olhou pra minha cara e fez assim, acho que você falou demais. Tudo bem, daí deu 2 dias, chegou o contrato do governo. É a primeira empresa que a gente conseguiu fechar contrato direto com o governo. Aí foi muito gostoso, foi muito legal. Aí foi muito gostoso. Aí que a gente conseguiu fechar essa parceria e a gente estendeu essa parceria para os international students que vieram para estudar inglês e tal. E foi aquela coisa maravilhosa. Nossa, foi muito legal. Legal você contar isso. Muito bom. Eu fico emocionado quando eu conto isso, porque é uma coisa que às vezes na vida, a vida é aquela coisa. Tem hora que você tá aqui em cima, tem hora que você tá aqui embaixo. E networking, que eu tava falando
né, para vocês aí quando eu cheguei, né, é muito importante. Com quem que você anda, é quem que você às vezes vai estar se tornando aí, né? Ou as pessoas que você anda, as pessoas podem ou tá te ajudando, ou pode te levar para baixo. É verdade. Né? Então, quando vocês irem para a Austrália, tente fazer um network saudável. Um network saudável, que é muito importante. É verdade. Agora, só pra gente fechar essa parte de business aí, tem mais um episódio aí. Vamos lá. Tem mais uns, né? Eu sei os que eu sei, depois vai ser o que você sabe. A ICEF. Que você entrou fazendo diferencial. Da onde você tirou isso? Bom, fala pra galera o que é a ICEF, o que é essa reunião. Você foi lá e você já... Todo mundo comentou na indústria sobre isso, que você já chegou lá. Então, assim, por que eu quero... mostrar esses exemplos aqui, porque você tá fazendo o seu business, mas você tá sempre fazendo diferencial para poder agregar valor e não assim quadradinho como a indústria aqui, né, manda. Você já veio inovando com essa questão que você falou que abriu acomodação num modelo de homestay, né? Que já foi um diferencial. Aí teve essa história do governo também, que você podia falar, não me aplico, eu já levei 6 não, e aí você foi ainda assim e conseguiu, né, achar um caminho. E teve a história da ICEF também, que aí o pessoal falou, nossa, vocês nem sabem o que... Eu não tava lá, né? Mas quem tava falou, você não sabe o que o Taio fez. Conta aí pra galera. Então, na ICEF, a gente começou a fazer a ICEF, e a ICEF é um evento onde eles fazem a ICEF e a ANZA, né? É a empresa que organiza, inclusive hoje tá falando com o presidente, o Rod, liguei para ele, tava no carro dirigindo hoje aqui para Sydney, e aí eu falei com ele, inclusive fechamos fechei hoje, agora nós estamos indo para ANZA, né, que é parte do grupo ali, e na Nova Zelândia estamos indo aí no dia 21. Dia 21 agora. Fechei hoje lá, a Twisted vai participar. E aí é uma indústria onde que encontram-se ali muitas escolas do mundo inteiro e agências do mundo inteiro. Elas se reúnem em diversas partes do mundo. Então, tem Miami, tem Brasil, Brasil é muito legal, inclusive, participei algumas vezes. Tem Berlim, que a gente vai todo ano, tenta ir todo ano. Em Nova Zelândia agora, enfim, na Austrália, em vários lugares do mundo inteiro. E a Twisted começou a participar desses eventos, né? E aí foi que o ano retrasado a gente passou teve a ideia de ser o Platinum Sponsor, né? Graças a Deus a gente conseguiu chegar nesse ponto, então foi muito legal, que a gente fechou um stand grande, a gente fechou, né, foi Platinum Sponsor, foi uma coisa muito bacana, foi um prazer trabalhar com o pessoal ali. Então teve, lógico, uma exposição muito, muito grande, né? E o nosso time de marketing queria, na verdade, me matar, né? Porque o pessoal não tinha vaga. Foi na época de crise, de acomodação. Um monte de gente querendo vir para a Austrália, né? Não tinha vaga, não tinha mais a casa para o pessoal. E a gente acabou fazendo investindo numa coisa enorme, nossa, mas foi muito legal, foi bacana, foi gostoso. Então isso acaba criando um network que é muito importante com a indústria, com pessoas que depois do Covid mudou muita gente, né? Mas fala pra galera o que você fez lá quando você entrou no palco, você entrou dançando, entrou... Ah, é verdade! É disso que eu tô falando! Eu quero vídeos, evidências. Então, eu sempre tenho muito medo de falar em público, né? E isso venho trabalhando até hoje. E aí eu fiquei me perguntando, como que eu vou entrar no palco sem ter medo nenhum, assim, né? Aí eu falei, eu adoro dançar. Então eu vou chegar... Não, eu tenho medo de falar em público, eu só entro dançando, tá tudo bem. Não, como assim? Aí quer chamar mais atenção? Aí eu dei uma musiquinha ali pra pessoa ali, pro DJ que tava organizando. E aí ele colocou ali, eu entrei dançando. Aí foi muito legal, porque daí, né, meio que já me soltei numa coisa que eu gosto, que é dançar. E aí sai com o pessoal, imagina, porque tava indo uma palestra atrás da outra, os palestrantes chegavam lá, se apresentavam, né? Tudo aquele formal, certo? Tudo formal e tal, e colocava aqueles slides e tal. Eu falei assim, olha, eu vou fazer diferente. Eu vou entrar dançando. Daí eu coloquei uma musiquinha, daí eu entrei dançando, foi muito gostoso, porque daí o pessoal deu uma animada e tal, então ficou uma coisa bem descontraída, solta, né? Mas aí que tá, aí que é o diferencial, né? Sair um pouquinho da casinha e fazer o que você sabe fazer de melhor, entendeu? É verdade. Essa que é a história. É verdade. Tá, e muito legal, muito bacana, projetos pro futuro. E aí, o que a gente tem aí para esses próximos anos aí do Taio, do grupo? Então, o grupo agora nós estamos para lançar agora um novo website. Tá. Nós estamos segurando esse website em função do número de estoque. Porque esse website agora vai passar a atender o público B2C. Porque a Twisted desde 2012 atende somente o público B2B. Então, o estudante que está fora do país não consegue fazer a reserva
diretamente com a TreeStay. Tá. Vai continuar da mesma maneira para quem está fora do país. O que a gente vai fazer é a gente vai abrir para o mercado interno para que o estudante que esteja aqui na Austrália consiga ter acesso ao nosso estoque. Porque hoje a gente opera praticamente 100% com o mercado que está fora do país. O nosso maior público hoje é o Japão, segundo vem o Brasil e aí outros países. Mas agora o nosso website vai permitir que a pessoa consiga a pessoa física fazer a reserva, consiga fazer. Então, nós estamos também agora lançando também o portal do estudante para aquelas pessoas que já estão morando com a gente e tem interesse de repente mudar de uma casa para outra ou fazer o pagamento online ou de repente reportar uma manutenção que precisa ser feita na casa. Então, vai facilitar o lado do estudante que já mora com a gente. Legal. Também. Então, esses dois projetos estão praticamente prontos já para entrar. São os projetos aí. E é lógico que outros projetos nós temos de abrir em outras cidades, como Adelaide, por exemplo, que a gente está procurando em Adelaide. Qual a cidade que você não tem ainda acomodação? Praticamente, Adelaide, a gente opera somente nas 5 cidades hoje, né? Tá. Que é Sydney, Brisbane, Perth, Gold Coast e Melbourne. Agora, com a ideia de abrir Adelaide. E a TreeStay começou a adquirir os seus próprios prédios em algumas cidades. Tá. A gente começou em Gold, daí a gente foi para Brisbane agora, em Sydney, e a gente está agora querendo... Tá tendo muita procura para Perth? Eu tô sentindo um direcionamento para Perth diferenciado esse ano. Sim. Perth e Adelaide são 2 cidades que estão crescendo, bastante. Brisbane deu uma caída, mas Gold Coast aumentou bastante também. Gold sempre, né? Eu acho que Brisbane e Gold Coast deram uma caída, na verdade. Gold Coast está voltando agora, mas em função de não ter muita acomodação. O pessoal se assustou muito. E saiu muito isso na mídia, né? O pessoal, nossa, desesperado. Exato. Eu não vou para Queensland porque não tem acomodação. Então hoje já deu uma resolvida nisso, ainda tem agora, né? Por isso que a gente pede pro pessoal reserva antes de chegar. Porque quando chega, às vezes acha que uma semana vai conseguir encontrar uma coisa e não encontra. Aí quer renovar onde tá e não consegue. Sim. E acaba pagando às vezes mais caro. Né? Legal. Vamos fazer um bate-bola aqui, rapidinho? Bora lá. Bora, galera? Gosta, né, do bate-bola? Vamos falar 5 palavras, você já fala primeiro o que vai acontecer. Estamos estreando isso essa semana aqui, hein? Bora que bora. Austrália. Como é que é? Bora. A gente fala uma palavra e você fala na primeira, aí o que representa pra você. Austrália. Futuro. Intercâmbio. Prazeroso. Dinheiro. Com cautela. Oportunidade. Ir atrás. Família. Tudo. Muito bem, adorei. Agora, antes da Priscila trazer pra gente aquele drink maravilhoso que a gente vai fechar com chave de ouro, tem uma pergunta de ouro pra você, sabia? Você sabe a pergunta de ouro? Não conheço. Como não conhece a pergunta? Produção, como assim? Pergunta de ouro, tá? Eu quero que você olhe pra aquela câmera e responda. Intercâmbio é pra todos? Sim, intercâmbio é pra todos. Quer justificar? Quer justificar? O intercâmbio é para todos, e não importa a idade. Eu acho que quando a pessoa ela pensa em intercâmbio, seja a pessoa o mais jovem ou a pessoa que já tem mais experiência, ela sempre vai encontrar uma coisa nova, e uma dificuldade, e isso acaba fazendo que a gente cresce. Todo mundo acho que cresce com os obstáculos. E não importa a idade que hoje que você tenha, que você vai para a Austrália, para qualquer outro país, quando você faz o intercâmbio, você tem aquela experiência maravilhosa, aquela coisa, você conhece a cidade, o país, pessoas, tem experiência de comida, tem experiência de cultura, e isso não tem preço. Isso eu acho que é uma coisa que eu comecei e não consegui parar. A única dificuldade, problema disso, que acaba viciando. Porque uma vez que você faz o intercâmbio, você não quer mais parar. Uma hora que você conhece o lado de cá, é difícil tomar uma decisão, né? Daí você não quer mais parar. Quando você começa a viajar... Ô, Taio, você foi uma pessoa que viveu muito intercâmbio aqui na sua adolescência, 2 vezes, né? Sim. Acho que é muito válido a gente conversar só um pouquinho antes de encerrar disso. Pode fazer pode estourar essa champanhe aí? Pode? Ou se pode? A gente gosta disso. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Na outra que era pra fazer barulho, ele fez barulho. Derrubou até o podcast. Tá, a gente, aqui na nossa agência em geral, né, aqui é um podcast que ele é aberto para a comunidade brasileira, né, ele não tem fins comerciais, a gente tá aqui comprometido a trazer a história real oficial para o público que tá lá. No entanto, é claro, eu trabalho com a agência de intercâmbio já tem 8 anos, né, o meu propósito é ajudar essas pessoas, mas com as histórias que a gente traz aqui, mas eu acho que é legal a gente dar uma alerta, porque
a Austrália está mudando, né? A gente está num momento em que as leis mudaram. E acho que toda essa nossa experiência, né, da gente que teve aqui, a gente viu muita gente perdendo a oportunidade, perdendo tempo. Eu acho que vale um pouquinho trazer, principalmente para a juventude que vem, às vezes fica um pouco perdido. Qual que é a dica que você dá para o que fazer, o que não fazer, rapidinho, só para a galera, assim, para fechar mesmo a sua eu ia falar só device. Não é só device, é porque a gente às vezes enrosca. Né, o seu aconselhamento referente ao intercâmbio. O intercâmbio eu acho importante. O mais importante é você ir atrás de quem tem experiência. Eu já vi muitas pessoas tentando, principalmente inclusive no Brasil, eu vou fechar direto com uma escola, vou fechar direto com uma universidade, e acaba pagando exatamente o mesmo valor. E acaba não tendo o apoio, o conselho, enfim, e ajuda que ela poderia estar tendo, pagando exatamente o mesmo valor, né? Então, o mais importante hoje, não vai ter, às vezes o pessoal pensa, vou conseguir $100 aqui de desconto, eu vou fechar com essa agência, não vai pelo valor, vai por aquela pessoa que realmente se preocupa com seus interesses, que realmente ela vai vender um curso para você, ela vai te oferecer um curso que realmente vai fazer diferença na sua vida. Que muitas pessoas, elas chegam e elas acabam fechando um curso justamente sem pensar, porque às vezes ela tá naquela motivação, naquela ansiedade de sair do país, que às vezes ela acaba não prestando atenção no mais importante, que é realmente o curso, que é o que ela vai fazer, que realmente vai mudar a vida dela. Sim. Né? E às vezes aquele curso acaba trazendo uma certa frustração e, enfim, e com isso vem outras coisas e acaba voltando para o país de origem, e sendo que ela poderia estar vivenciando uma outra coisa, uma outra experiência. Então, a informação, a decisão de quem vai estar cuidando do seu processo e de com quem é muito importante. Eu acho que a coisa mais importante é você realmente tentar ir atrás de alguém que realmente se preocupe, tentar entender quem é você, porque não adianta... Né, o consultor, seja lá de qual agência, tentar vender o mesmo curso para todas as pessoas. Eu acho que cada pessoa tem um perfil diferente. E se você conseguir identificar esse diferencial, né? Esse diferencial, é isso que eu acredito que vai fazer uma grande diferença na sua vida quando você vier para a Austrália. Eu quis perguntar isso para você porque você vive isso, né? Você viveu o intercâmbio, você trabalhou em escolas, né? Como você mencionou aqui, de inglês, né? Por um bom tempo. Você se envolve ainda hoje com os estudantes tentando ajudar ali no dia a dia da acomodação, né? Sempre tá ali vivenciando, então é legal trazer alguém que tem experiência na indústria para poder trazer esse conselho para a galera. Obrigada. Inclusive hoje a gente não atende direto os estudantes. Nós não temos departamento, né, de Customer Service direto, temos o departamento de Customer Service para quem já mora com a gente, mas não para vendas, né? E quando eu vim para a Austrália, eu acabei fechando direto. Isso Foi? É a primeira vez, E aí, a segunda vez, eu acabei fechando direto, né? Então, e depois eu me arrependi, né? Porque eu não tive nenhuma ajuda depois quando eu estava aqui. E aí foi que eu percebi que as pessoas já estavam muito mais informadas. E não tem muito sentido, né? Porque, assim, e eu paguei exatamente a mesma coisa. Não tem muito sentido. Você fez tudo sozinho, podia ter compartilhado ali. Mas no Brasil tem muito essa cultura. Acho que fechar direto vai economizar. Mas eu acho que agora, depois dessas experiências que nem a sua, eu acho que agora não se tem muito, não. Porque muitas escolas também não conseguem dar assistência direto para essa pessoa. Então, às vezes, por mais que você manda um e-mail para a escola querendo ffechar, uma ou outra vai conseguir responder. Exato. Mas, enfim, legal, bacana. Priscila, obrigada. Olha que legal. Muito obrigado. Show de bola. Tá, e o primeiro, né? Obrigada por você vir aqui. Sexta-feira à noite aqui, gente. Sexta-feira à noite mesmo. Um negócio aqui estendeu hoje, né? Mas conseguimos trazer esse rapaz aqui para entrevistar. Obrigada pelo seu tempo. Obrigado a você. Eu sei que você tá no meio de uma viagem familiar e você parou aí um tempinho para poder, né? Numa sexta-feira à noite, vir aqui compartilhar a sua experiência. Foi difícil de trazer, hein, rapaz? Caramba! Acho que é evidente. Porque todas as vezes que eu via vir pra Sydney, ela me ligava, você vai vir pra Sydney? Quando que você vem pra Sydney? Eu falei, não é possível. Como que ela sabe que eu vou pra Sydney? Legal. Mas esse brinde aqui, ele é para representar a sua história, né? A gente queria brindar mesmo, né? É uma jornada, é uma linha do tempo. A gente quis trazer você aqui pra a galera conhecer mesmo. Tinha pedacinhos dessa história aí que eu não conhecia. Fiquei muito feliz de conhecer. Mas eu queria que você lembrasse lá, a primeira vez que você veio pra Austrália, né? 2006. 2006 a primeira vez? Primeira vez foi 2001. 2001. 2006 foi o retorno, tá? 2001, veio, fez aquele
intercâmbio ali na Selk, Bondi, curtindo com a galera, voltou achando que tava arrasando, né, no Brasil, foi fazer entrevista e falou, peraí, teve algum gap aí no meu intercâmbio, né? E aí, através até de um dono de agência de intercâmbio, o Maurício, né, viu uma história legal, por isso que é legal a gente contar a história, porque a gente motiva outras pessoas, né? Se não fosse, talvez, a história dele você ver num jornal ali, de repente a Austrália, né, não teria voltado e não teria acontecido tudo isso que tá acontecendo. Então, parabéns por você dar mais uma oportunidade, né, de falar, cara, legal, eu não completei a minha jornada, né, como intercambista e eu vou correr atrás. E aí, de novo, aplicou aqui para um visto, veio para a Austrália e vai. E aí eu achei muito legal a parte que você fala que você estudava na escola e que você foi lá falar com o CEO da empresa e pediu uma oportunidade para trabalhar. Mas você fala inglês, eu speak English? Não falo, mas eu falo português. Né? Eu falo português e eu sei fazer meu trabalho. Eu me identifico muito com essa parte sua, porque eu sempre fui daquela, me dá uma oportunidade para mostrar. Né? Eu preciso de uma oportunidade, porque às vezes é difícil a gente se vender e falar que vai fazer porque você não tem um currículo, né, maravilhoso, não tem aquelas coisas, mas a gente que sabe fazer as coisas acontecer, né, que arregaça a manga e faz as coisas acontecer, a gente só precisa de uma oportunidade, e essa foi a sua oportunidade. Então, parabéns por você ter conseguido, né, abrir essa porta, essa oportunidade pra você, e também, né, você chegou lá, você não sentou numa cadeira e falou, não, beleza, aqui eu vou ter um salário e tá tudo certo, eu vou trabalhar de segunda a sexta, não, você fez mais e mais e mais. E através desse mais e mais, surgiu aí uma oportunidade maior, que é o seu business hoje, né? Que é criar realmente aí a sua empresa de acomodação, né? Então, isso só é mais uma prova de que você, com certeza, tá sempre buscando, né? Tá sempre ali à disposição de melhorar, de ajudar pessoas, de buscar novas oportunidades, de não só sentar numa cadeira, né, e ficar ali esperando as coisas acontecer. Parabéns por essa jornada. E aí tem todas essas histórias de business que a gente hoje, né, conseguiu ver aí, quebrou barreiras aí, conseguindo ajudar um monte de... salvando o seu business e ajudando, né, os brasileiros e outras pessoas, os intercambistas que aqui estavam na Austrália, fornecendo até acomodação de graça. Isso foi bem legal, porque do nada, assim, você abriu uma luz para muita gente que não tinha condição, né, estava até pensando em voltar e que, de repente, através da sua acomodação, que foi gratuita, do seu insistir ali 1, 2, 3, 6 vezes, entrar numa reunião e falar, eu tenho que dar o meu melhor, se foi besteira ou não, mas eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Desculpa, através dessa sua ação, quantas pessoas não desistiram da Austrália e estão aqui na Austrália porque tiveram essa oportunidade de não pagar esse aluguel. A gente sabe o quão desafiador foi essa época. Então, parabéns novamente, né, por essa oportunidade. E a gente sabe, tem muitas coisas que a gente não mencionou aqui, mas o quanto vocês estão crescendo em relação a negócios, em relação a investimento, sempre, né, buscando oportunidades e sempre quando você pode, muito solícito também, você ajuda a indústria a crescer, porque quando um business ele é successful, as outras empresas também conseguem crescer, porque afinal de contas, como que eu vou vender um intercâmbio se eu não tenho acomodação, né, pra pessoa que vai chegar aqui? Então, todo mundo acaba se ajudando e é uma indústria mesmo que você conseguiu ajudar. Parabéns pela família linda que você construiu, né? Obrigado. Você tá com um filhinho, né, de 5 anos, né? Então, parabéns. Hoje você chegou aqui, contou uma história também da família, um orgulho, né, trazer sua família pra Austrália. Não sei se eu podia compartilhar isso aqui, mas paizão tá aqui na Austrália, foram ver aí, realizar um sonho juntos, então parabéns, isso tudo é fruto do que você construiu, e a gente queria brindar, a gente queria te reconhecer hoje pela sua história linda, viu? Parabéns! Muito obrigado, Michela. Valeu, obrigado gente, obrigada, viu? Pode deixar. Taio, antes da gente terminar, eu esqueci de falar o arroba da sua rede social. Fala só pra galera aí, por favor. Uma coisa que nós estamos mudando agora é o website. E também o nosso social media, mas o social media nosso é o @Tuesday Accommodation, right, ok. Vamos brindar de novo, porque eu, né, derrubei tudo aqui, agora tá valendo, gente. Obrigada, viu? Obrigada demais. Valeu demais, galera.